Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Loucos por Eleitoral. Eu sou Alessandra Antunes e vocês estão assistindo ao curso sobre propaganda eleitoral. Neste vídeo, nós vamos tratar da propaganda eleitoral feita em bens particulares. E vamos começar com uma reflexão. Quem manda na sua casa é você, não é verdade? Mas será que isso significa que você pode usar todo o espaço da sua propriedade para fazer propaganda eleitoral como você bem entender? Será que você pode pintar as paredes do lado de fora da sua casa ou o muro com a imagem enorme da sua candidata, do seu candidato, dando ali um efeito de outdoor às paredes? Será que isso é possível? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa aula. A Constituição Federal diz, lá no seu artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso significa que nós podemos ter os nossos direitos limitados se houver uma lei que os restrinja. E é exatamente isso que ocorre com a propaganda eleitoral em bens particulares, porque a Lei 9.504 de 1997 restringe esse nosso direito. O que vai nos dizer essa lei? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e nós vamos ler juntos essa disposição legal. Bem, lá no artigo 37, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 1997, diz o seguinte: não é permitida a veiculação de material de propaganda em bens particulares. Então, a lei das eleições, ela traz uma regra de limitação de um direito nosso, que é a limitação de fazer propaganda em bens particulares, em bens que nos pertençam. Essa é a regra. Contudo, a própria lei, ela traz algumas exceções. E nós vamos falar sobre essas exceções agora. Bem, a lei, ela vai permitir que haja propaganda eleitoral em bens particulares por meio da colocação de adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais. E a lei também vai trazer algumas condições para que essa propaganda eleitoral seja realizada. A primeira delas é em relação à colocação de adesivos plásticos em janelas residenciais. É possível colocar uma propaganda eleitoral numa janela residencial, desde que esse adesivo não exceda a meio metro quadrado. Então, resumindo aqui, é possível a propaganda eleitoral por meio da colocação de adesivo em janelas residenciais que não exceda a meio metro quadrado. Isso significa que não pode ser feita propaganda eleitoral em outros locais da residência. Então, você não pode pintar o muro da sua casa, você não pode pintar a parede externa com a foto do seu candidato. A única propaganda eleitoral permitida nas residências é a colocação de adesivo plástico de meio metro quadrado nas janelas. Além disso, é possível que se coloque adesivo de propaganda eleitoral em veículos. E aí a regra é a seguinte: no veículo, no vidro traseiro, é possível que esse adesivo abranja toda a extensão do vidro. Em outros locais do veículo também é possível, mas aí deve-se observar o tamanho máximo de meio metro quadrado. E aí surge uma pergunta: será que é possível colocar vários adesivos de meio metro quadrado em uma janela residencial ou mesmo em outros locais do automóvel? Será que isso pode? Imagine que vocês têm aí na casa de vocês uma janela muito grande e vocês enchem essa janela com adesivos de meio metro quadrado. Será que vocês estarão observando ou inobservando a norma eleitoral com relação à propaganda eleitoral? Bem, gente, isso é proibido porque isso cria
um efeito de outdoor. E a Resolução 23.610 diz que a justa posição de propaganda cuja dimensão exceda a meio metro quadrado caracteriza publicidade irregular, exatamente porque ela vai dar um efeito visual único que, ainda que respeite ali o tamanho de meio metro quadrado de forma individual, dá esse efeito de outdoor que é proibido pela legislação eleitoral. Agora, um outro ponto muito importante a respeito da propaganda eleitoral é que toda propaganda eleitoral feita em bens particulares deve ser feita de modo gratuito e espontâneo. Isso significa que a pessoa candidata ou a candidata ou o candidato, eles não podem oferecer pagamento em troca daquele espaço de bens particulares para fazer propaganda eleitoral. Isso é proibido, então deve ser gratuito e espontâneo. Agora, para fechar com chave de ouro, é bom que vocês saibam que nem todo bem privado é considerado pela lei eleitoral como um bem particular. A Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 1997, equipara a bens públicos aqueles que, embora sejam de propriedade particular, são de uso comum. O que são bens de uso comum? São aqueles com acesso livre ao público em geral. Nós podemos citar como exemplo as lojas, os supermercados, os shopping centers, bares, restaurantes, igrejas, universidades, escolas particulares, clubes, academias, cinemas, hospitais, porque esses locais são locais em que qualquer pessoa podem ter acesso. Eles podem até pertencer a alguém, eles podem ter a natureza privada, mas como ele tem livre acesso ao público, eles são considerados bens de uso comum. E por que é importante a gente saber disso? Porque a legislação eleitoral diz que nesses locais, nos bens de uso comum, é proibida a propaganda eleitoral, nem mesmo a colocação de adesivo de meio metro quadrado é tolerada. E qual é a consequência para a propaganda irregular no bem particular e nos bens de uso comum? No caso de propaganda irregular nos bens particulares, vamos imaginar que você resolveu pintar a sua casa com a foto do seu candidato. Já sabemos que isso não é permitido, mas para esse caso não incide multa, porque a legislação ela é explícita em dizer que não incide multa pecuniária na hipótese de propaganda irregular em bens particulares. Só que isso não significa que essa propaganda irregular vai ficar lá na sua casa, porque a autoridade judicial, a juíza ou o juiz, eles podem determinar que você retire a propaganda. E aí você vai ter que cumprir essa decisão judicial e vai ter que gastar para pintar ali aquela parede. Então isso significa que vai ser prejuízo para o seu bolso. Por outro lado, a propaganda irregular feita em bens de uso comum, se houver ali a determinação de remoção ou restauração do bem no prazo e você não efetuar essa restauração ou essa remoção no prazo de 48 horas, poderá haver a incidência de multa no valor de 2.000 a 8.000 reais, porque este bem, né, o bem de uso comum, ele tem uma outra característica que faz com que possa incidir a multa no caso de desobediência à determinação judicial. Mas nós temos que lembrar que para a remoção da propaganda irregular cabe o poder de polícia. Nós vamos ter um vídeo para falar especificamente sobre o poder de polícia, e o poder de polícia é um poder dado ao juiz eleitoral e à juíza eleitoral para que eles possam determinar a remoção de uma propaganda eleitoral, que seja irregular, claro. Mas
Para a aplicação da multa, sempre deve haver uma ação que proporcione a ampla defesa e o contraditório. E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês sobre propaganda eleitoral em bens particulares. E aí eu gostaria apenas de deixar aqui uma reflexão para vocês. Nós vimos que os carros particulares, eles podem ter adesivos até meio metro quadrado em qualquer local do automóvel ou adesivo microperfurado na extensão total do vídeo traseiro. Minha voz está ficando rouca já, porque eu já gravei muitos vídeos hoje. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês: e se o dono desse carro for um motorista de aplicativo, como o Uber, por exemplo, ou mesmo um taxista? Será que esse veículo ele continua sendo um bem estritamente particular? Ou ele passa a ser um bem de uso comum? Deixem aqui a resposta nos comentários que eu vou responder as primeiras pessoas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido proveitosa para vocês, que vocês tenham aprendido algo novo, ou se não aprender, pelo menos que tenham relembrado o que vocês já sabiam, né? E é isso. Beijos. Não deixem de curtir esse vídeo, comentar. Até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.